Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Silvia, Amanda, Dr. Marcelo Machado, boa tarde, gente. O professor Felipe já entrou aí na nossa live. Silvia, tudo bem, Silvia? Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, gostaria de te agradecer já por ter aceitado o convite para vir conversar um pouco aí com a gente sobre juizados especiais. Você que é uma referência na área, então é muita honra, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu. Eu sou apaixonado por esse tema e eu fico feliz de pessoas competentes e capazes como você se disporem a debater, discutir um tema que é importante para toda a sociedade, mas principalmente para os advogados e para os estudantes. É verdade. A gente está numa situação aí bem complicada, né, Felipe, né, de crise que a gente está vivenciando. E a gente está se reinventando a todo tempo, né? Então, apesar da lei, né, que trata sobre as audiências virtuais não ser referente à pandemia, né? Inclusive o projeto de lei ele é do ano passado, mas a gente vê que isso pode abrir portas para um novo direito, né? Para um novo processo, para um novo ramo, né, Felipe? Eu concordo com ele que essa pandemia deu uma acelerada no processo tecnológico, não só no direito, mas em diversas áreas, que talvez fosse levar 5, 10, 15 anos, em um mês a gente teve um boom. Né? A gente estava engatinhando em telemedicina, por exemplo. Agora, a telemedicina é uma realidade. Né? E eu acho que muito dessas coisas que vieram pela pandemia vão ficar. Né? Vai fazer parte desse novo normal que todo mundo fala, que é uma realidade pós-pandemia em que você pode praticar os atos, fazer as coisas através de meios não presenciais. Né? Então, isso vai ter um impacto direto na sociedade como um todo e também na justiça e, por conseguinte, nos juizados. E se o judiciário não tivesse, né, acatado isso, não tivesse se reinventado, a gente estaria num caos, num verdadeiro caos. Imagine, né? Todos os processos. E a gente tem que lembrar que, e principalmente em situações de crise, a gente tem muitos litígios que surgem. Então, a sociedade ela tem uma tendência a ir ao Poder Judiciário, apesar da gente ter o sistema multiportas, né? A gente ter outros equivalentes para solucionar, mas a gente vê que realmente a sociedade enxerga na justiça, né, uma forma aí de solução de conflitos. E o juizado, principalmente, ele é um mecanismo de acesso à justiça, de acesso à justiça muito impactante na nossa sociedade, né? Então, assim, eu vejo que realmente as audiências virtuais, elas, pelo menos, né, a princípio, aí eu vejo como um mecanismo aí de respeitar o devido processo legal, a celeridade, a oralidade, né? Os princípios que também já são próprios do juizado. É. Uma coisa que eu sempre falo, Roberto, para os meus alunos, enfim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: quando você vai tratar de juizado, você precisa ter um norte, ter um polo, ter uma referência que possa te orientar a enfrentar as complexas situações que você verifica nos juizados. E esse meu polo, esse meu norte, é o acesso à justiça. Juizados nasceram para promover o acesso à justiça como uma ferramenta específica de promoção do acesso à justiça, tratado, dentre outros, na terceira onda renovatória do acesso à justiça do professor Mauro Capelletti, enfim. Então, toda vez que eu me deparo com uma questão importante no âmbito dos juizados especiais, eu pergunto o seguinte: qual é a melhor situação, qual é a melhor opção para você promover o acesso à justiça? Né? Então, se você me perguntasse assim, Felipe, você acha a audiência não presencial uma coisa que promove o acesso à justiça ou que limita? A minha resposta, a princípio, é que promove o acesso à justiça. Porque uma vez que você possa realizar uma audiência remotamente, isso facilita a vida da pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção, a gente vive numa grande cidade onde o trânsito é caótico, enfim, eu posso enumerar várias vantagens de você ter
a audiência não presencial como uma ferramenta de promoção do acesso à justiça. Só que, por outro lado, você não pode transformar esta ferramenta num obstáculo ao acesso à justiça. Né? Você tem que usar essa ferramenta com uma racionalidade própria dos litígios dos juizados e especificamente de uma sociedade empobrecida como a nossa. Né? Então, se você marca uma audiência telepresencial e você vira para a pessoa que está sem advogado e fala assim, se vira, você não está promovendo acesso à justiça. Você está excluindo aquela pessoa que não tem acesso qualificado à internet da participação do processo. Né? Então, você tem que... Primeiro ponto que eu acho que é fundamental para a gente debater é que a audiência telepresencial ela deve ser facultativa, ela não pode ser imposta, certo? Então, ela tem que ser colocada como uma ferramenta de auxílio e não como um obstáculo, como uma forma dos juízes liberarem a pauta. Né? Então, eu acredito que seria muito importante que a sociedade, a OAB, a Defensoria Pública, se posicionasse firmemente a respeito desse tema para que você não seja pego, né, de surpresa por decisões virando e falando assim, olha, a audiência é tal e se vira, o problema é seu agora. Né? Como já vem acontecendo, já começou a acontecer. Eu já tenho recebido mensagens de colegas, de pessoas, enfim, que me seguem nas redes sociais, dizendo que marcaram 3 audiências no juizado, audiências virtuais no juizado. Tá, mas olha só, qual é o protocolo? Qual é a plataforma? Quais são os procedimentos? Existe um treinamento, existe uma orientação, existe um sistema de apoio, enfim. Você sabe se o advogado tem estrutura para participar daquele ato, o tribunal vai fornecer estrutura, a parte, se tiver sem advogado, ela vai conseguir participar daquele ato. Então, eu acho que, infelizmente, embora eu conheça esse projeto desde o seu nascedouro, essa lei foi fruto de um projeto do falecido deputado Luiz Flávio Gomes, faleceu recentemente. Uma pena, né? Uma perda... Grande perda. Uma grande perda para o nosso, não só para o parlamento, mas para a sociedade em geral. Mas o professor Luiz Flávio Gomes, eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto e eu fiquei bastante empolgado com o projeto. Só que ele foi aprovado sem nenhum diálogo com a sociedade, sem nenhuma preparação com a sociedade. E, Roberto, eu não sei se você reparou, a Lei 13.994, que instituiu a audiência não presencial nos juizados, ela não teve vacácio, ela já está em vigor. Já está em vigor. Pois é, então não houve um diálogo com a sociedade, não houve um tempo de preparação, e a lei entrou em vigor e está em vigor. Né? Então eu acho isso temerário. Né? Na verdade, seria importante que o Poder Judiciário ele chamasse para si a responsabilidade de estabelecer, primeiro, um diálogo com a sociedade. Né? Explicar, olha, gente, isso aí vai funcionar da seguinte maneira. Ou então, vamos sentar juntos para decidir como isso deve funcionar. Isso seria importantíssimo, seria uma demonstração de participação democrática do Poder Judiciário, seria você ressignificar a posição do Judiciário, ao invés do Judiciário virar e dizer assim, olha, vai ser assim. Não, vamos ouvir os atores do processo para ver como a coisa deve funcionar, para que funcione bem para todo mundo. Então, a primeira coisa é você estabelecer um diálogo com a sociedade, com os meios jurídicos, para estabelecer como é que isso vai funcionar. Segundo, você ter como diretriz o reconhecimento de que no juizado, hoje existe um processo de exclusão digital no juizado. Né? Existem juizados que já são eletrônicos. Então, a pessoa chega sem advogado e fala assim, quero entrar com uma ação. Tudo bem. Preenche aqui o formulário, apresenta os documentos, etc. Você vai entrar com a ação. Entrou com a ação. Aquela parte nunca mais vai saber do processo. Ela vai saber do processo quando ela for comunicada para a audiência e quando sair o resultado da sentença. Dali para frente, ela é um excluído digital. Isso é a realidade dos meus assistidos. São pessoas que não têm acesso à internet, ou se têm o acesso é precário, não tem bons equipamentos, não tem um computador. Quando tem um celular, o celular não é de uma qualidade compatível com isso. Então a pessoa fica completamente excluída do processo. E o juizado deveria ser o contrário. O juizado deveria ser um ponto de encontro entre a sociedade e o Poder Judiciário para solucionar os conflitos. Né? Então, se você não tiver como paradigma que as audiências não presenciais são uma faculdade, isso vai ser, claro, para algumas empresas isso vai ser muito bom. Eu acredito que tenha muita gente
que esteja gostando disso, né? Porque vai facilitar a vida de muita gente. Mas essas pessoas, principalmente mais carentes, as pessoas que têm maior dificuldade de comunicação, maior dificuldade de acesso à internet, às vezes não é só carente, não, Roberto. Eu tenho parentes de idosos, né, que têm até condição econômica razoável, mas eles têm dificuldade de acessar a internet, mexer num aplicativo. Isso é uma realidade que, para eles, eles não acompanharam a evolução tecnológica. Então, não é só a pessoa humilde, são pessoas que são hipossuficientes. Hipossuficientes no sentido econômico ou hipossuficientes no sentido técnico. Então, essas pessoas que têm que ser olhadas com carinho. E aí eu reforço que, embora seja uma faculdade, você tem que ter uma motivação para não participar da audiência não presencial. Então, você vira e fala assim, não estou afim de fazer telepresencial. Não pode ser assim, né? Porque isso é uma coisa que facilita para todo mundo, então ela deve ser uma ferramenta preferencial. Mas o Poder Judiciário tem que entender o seguinte, você não quer participar por quê? Aí eu falo, olha, eu não tenho estrutura para isso, não tenho condições para isso. Então ok. Tá? Porque isso é verdadeiramente respeitar o cidadão, respeitar a função social que tem o Poder Judiciário na aplicação da tutela jurisdicional. Sim, com certeza, Felipe. E a questão também, assim, se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa no âmbito do TJ do Rio, né, que é a nossa realidade, a gente tem um tribunal estruturado, mas e as outras regiões do país? Então, a gente tem que pensar sobre essa questão, porque os juizados especiais, né, a Lei 9.099 é uma lei federal. Então, a gente está trabalhando no âmbito nacional. Então, o que a gente estava esses dias até conversando com outros advogados, né, num grupo de advogados da OAB Jovem, e a gente estava justamente falando sobre isso. E a realidade dos advogados que, por exemplo, em determinados estados, assim, só tem uma sede para atender todo mundo, assim, da OAB, que a própria estrutura da própria OAB também não se coloca à disposição. Então, a gente realmente... Essa questão foi o ponto de reclamação de muitos advogados, de justamente colocar advogados que utilizam o escritório compartilhado da OAB. Então, assim, tem várias questões que devem ser ponderadas e eu concordo com você sobre a questão do diálogo da sociedade. Eu lembro que quando eu vi, eu acho assim, foi motivador de saber que a gente tem os prós aí na questão como a gente estava falando, né? Locomoção, o tempo, e a gente que valoriza o tempo, né? A gente que dá valor ao tempo, que realmente hoje está curto para todo mundo, mas a gente tem que pensar a ideia realmente pontual de cada situação. A professora Rosiane Afonso, minha colega da UCAM, ela está aqui e ela colocou aqui agora. Também as realidades regionais. Por exemplo, hoje a internet está intermitente aqui em Araruama. A gente tem um problema de internet aqui. Eu moro em Araruama, né? Em Araruama está oscilando desde que começou a pandemia. A gente passa por problemas com a internet aqui na nossa região. Então, são situações que colocam realmente as partes e também os advogados numa situação de vulnerabilidade. E quando a gente se coloca numa situação de assistido, né, que depende, por exemplo, do defensor para orientar, e em alguma situação, é exatamente esse cenário que você narrou. São exatamente excluídos digitais. Eles dão entrada no processo e só vão tomar conhecimento depois. Então, isso torna um desgaste realmente para a sociedade. E até que ponto isso é a entrega da tutela jurisdicional? Até que ponto a gente respeita isso, né? Que a jurisdição vem para solucionar conflitos. Então, realmente foi excelente essa exposição, uma reflexão que a gente tem que fazer e a gente tem que, na verdade, levar aos nossos representantes, né? Então, eu, quanto advogada, a gente tem que postular na OAB e pedir para a OAB brigar para a gente, por nós, sobre isso, né? Com certeza. E só eu vi algumas perguntas passando aqui, só para pontuar algumas coisas. Primeiro, eu li um artigo de um jurista dizendo que essa lei era completamente desnecessária, porque o CPC já prevê audiências não presenciais e ele poderia ser aplicado por analogia. Eu concordo em parte. Eu primeiro reconheço, sempre defendi, aliás, no meu livro eu digo isso, que nos juizados as audiências podem ser não presenciais, já poderiam ser não presenciais antes. Então, nesse sentido, realmente, já poderia ter aplicação disso. Só que, por outro lado, a gente sabe que o diálogo entre o CPC e a Lei 9.099 é muito complicado. Os juízes têm entendimentos, alguns juízes dizem que não cabe agravo, outros dizem que cabe agravo. Então, essa interlocução entre o CPC
e a Lei 9.099 é muito delicado. Por isso que eu sou favorável à lei. Ainda que você tivesse já mecanismos por aplicação subsidiária, buscar no CPC para poder fazer audiência, eu acho que é muito mais interessante você ter uma lei dentro da Lei 9.000, um dispositivo dentro da Lei 9.099, prevendo expressamente a realização da audiência não presencial. O segundo ponto, que ali uma pessoa perguntou, eu peço desculpa que na minha tela só passa as perguntas. Então eu não consigo ler direito. Vou ler aqui depois as perguntas para você, professor. Se você quiser separar alguma coisa. Mas eu vi uma pergunta perguntando assim, e as testemunhas, como é que faz? O que acontece? A lei, ela previu exclusivamente a audiência não presencial na audiência de conciliação. A realização da audiência não presencial na audiência de conciliação. Né? Aí você vai ter que ter dois caminhos. Uma interpretação que o silêncio proíbe, e aí você dizer o seguinte, a lei diz que a audiência não presencial pode é de conciliação. Isso significa que não pode audiência de instrução e julgamento não presencial. Isso é uma hipótese. No meu modo de ver, não é esse o melhor caminho. No meu modo de ver, você pode ter tanto a audiência de conciliação como a audiência de instrução e julgamento não presenciais. Repito, o ideal é que você tivesse dispositivos para isso. Mas não tendo, é possível a realização de audiência. Não com base na lei que foi aprovada agora, mas sim com base no CPC, que já prevê isso. Então, eu queria, entre aspas, tranquilizar, se é que eu consigo fazer isso, dizendo o seguinte, nesse primeiro momento, essas audiências não presenciais que estão sendo marcadas são audiências de conciliação. No meu modo de ver, você pode, mesmo sem lei, realizar uma audiência de instrução e julgamento não presencial nos juizados, mas o ideal seria que você tivesse uma lei para isso. E, em qualquer caso, aquele ponto que eu falei para vocês, o Poder Judiciário tem que estabelecer quais são os protocolos a serem adotados. E mais do que isso, ele tem que sentar com os órgãos, agentes envolvidos, para estabelecer quais são os melhores caminhos de realizar essas audiências. Por exemplo, o ideal seria que o tribunal disponibilizasse um aplicativo próprio para isso. Para a pessoa não ter que ficar dependendo de outros aplicativos que podem mudar, podem virar pagos. Entendeu? Hoje a gente tem aplicativos que pode fazer essa audiência. Só que, e até gratuitos. Mas o ideal seria que o próprio Poder Judiciário tivesse um aplicativo deles. Isso daria segurança jurídica. Outra coisa, com o aplicativo do tribunal, você poderia medir coisas como essa sua amiga falou. Então, tá na hora da audiência. Cadê a Roberta? A Roberta não está aqui. Espera aí que eu vou ver no aplicativo. E o aplicativo vai me informar que você está sem sinal de internet. Porque senão, o que vai acontecer? A Roberta não veio na audiência, está revel. A autora perde o sentido. Então, seria, por exemplo, importante que o Poder Judiciário tivesse um aplicativo próprio. Até para, se for o caso, virar assim, não, eu estou sem sinal de internet em Araruama. Beleza, vou acionar aqui o telefone e vou ligar. Olha, avisa para o Judiciário que eu não tenho como porque a minha internet caiu. Então, esses procedimentos, e são vários os procedimentos. Se para audiência de conciliação são vários os procedimentos, imagine para a IJ, onde tem tomada de depoimento, teria que ser muito mais procedimentos, muito mais rotinas. Além disso, o Poder Judiciário tinha que ter um departamento de apoio para a pessoa virar assim, olha, eu estou tendo um problema aqui, ligar, poder ter um lugar para poder falar, interagir, etc, etc. Entendeu? Então, eu sei que eu estou parecendo repetitivo, mas eu queria compartilhar com as pessoas essa minha preocupação. O Poder Judiciário tem que estabelecer protocolos. Porque sem esses protocolos, é capaz de gerar mais problemas do que benefícios. Certo? E normalmente, Roberta, isso é uma verdade, você sabe para onde estouram esses problemas. Né? Não vai estourar para o juiz, não vai estourar para o cartório, vai estourar para o advogado e para as partes. São provavelmente eles que vão ser os maiores prejudicados. Se o juiz não conseguir acessar uma audiência, o que ele vai fazer? Ele vai remarcar. Agora, se você não conseguir marcar uma audiência, não conseguir participar de uma audiência, o que vai acontecer? Você corre o risco de tomar uma revelia ou de perder o processo. Ser sancionado, tomar uma multa. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado com muita atenção. Outra coisa também, que eu posso falar mais um tópicozinho? Fica à vontade. Tá. A live é sua. Não, a live é sua. Eu sou convidado. Se quiser, pode caçar minha palavra. O que acontece? A lei, ela estabeleceu que essa audiência ela tem que ser em tempo real. Eu acho que isso é interessante, porque
se você tivesse a possibilidade de fazer audiência sem sincronia, né, sem sincronismo, perdão, você poderia ter decisões padrões, poderia ter manifestações padrões que eu não acho boa. Então, eu acho importante dizer que a audiência é em tempo real. Mas eu acho que seria muito mais interessante se a lei previsse possibilidade de negociação mediada de forma, e aí não em sincronismo, mas mediada dentro do poder do próprio juizado. Uhum. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Imagina o seguinte, você entrou com uma ação contra mim, certo? Aí marcou a audiência para o dia tal, tá ok? Beleza. Até o dia tal, eu e você temos um canal mediado pelo juizado, onde você pode oferecer uma proposta e eu posso oferecer uma proposta. Como se fosse, entre aspas, um WhatsApp, dentro do processo. E aí você fala, o réu fala assim, olha, tudo bom, autora? Nós temos uma audiência de tal, eu quero oferecer X para você, para a gente resolver esse problema. Aí você, não, X está pouco, etc. Tudo mediado. Então, isso seria não uma audiência, mas uma negociação. E que essa negociação ocorreria até a data da audiência não presencial. Isso ajudaria muito, principalmente quando você tem um réu numa empresa. Porque às vezes o réu da empresa, você fala assim, olha, eu aceito X. A empresa, peraí que eu tenho que ver com o meu supervisor. Eu tenho que ver com o chefe do não sei o quê. Eu tenho que ver... Se você tivesse uma negociação que fosse, por exemplo, por aplicativo, por mensagens, eu faço uma proposta. A pessoa vai lá e consulta, e dá a resposta na proposta. Nesse aplicativo, você poderia, inclusive, mandar documentos, mandar uma minuta de acordo para a pessoa ler e etc. E, se for o caso, na audiência até referendar. Olha, nós estamos aqui, nós estamos negociando há uma semana e chegamos aqui na audiência e gostaríamos de ratificar, enfim, eu quero uma homologação disso aqui. Então, eu acho que a lei poderia ter ido além. Não só previsto a audiência não presencial, mas mecanismos de negociação que permitissem a solução do conflito pelas partes, ainda que mediado, porque eu acho que também é importante, se for abrir um canal como esse, que isso seja mediado. Porque senão o réu, por exemplo, pode ameaçar o autor. Olha, você vai ter problema, eu vou cortar o serviço, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então tem que ter alguém acompanhando aquilo. Mas a partir do momento que esse canal ficar aberto, você tem uma negociação que pode ser uma negociação muito mais qualificada. Às vezes melhor do que a da audiência. Porque na audiência você fala assim, eu quero X. Aí, às vezes, o advogado fala, pô, X, eu não sei se dá, teria que consultar. E aí a coisa não flui. Nessa negociação, ao longo do tempo, você poderia ter uma conciliação muito mais qualificada. Tá? Sim. Porque, na verdade, tem uma crítica que eu costumo até fazer em sala de aula com os meus alunos, é que, na prática, essa conciliação do juizado, ela perde seu sentido, né? Porque você senta cada um de um lado, o conciliador pergunta, tem proposta de acordo? Não tem, então tchau. Aí fecha a audiência e próximo. É assim que funciona, entendeu? Então, assim, a gente que estuda, por exemplo, o mecanismo, né, de consensualidade, né, de equivalentes jurisdicionais, a gente vê que a conciliação ela perde o seu sentido. E aí, de repente, um procedimento que poderia ter terminado ali, se tivesse ali uma pessoa apta, né, para poder fazer uma conciliação qualificada, deixa passar. Então, assim, será que nos ambientes virtuais a gente vai continuar com esse mesmo mecanismo, sabe? Também por conta dessa apresentação do profissional que está conduzindo. Porque, na verdade, pode ser uma observação equivocada minha, Felipe, mas eu vejo o seguinte, se a gente estiver dentro de uma audiência virtual, eu acho que o juiz aí, ou o conciliador, ele vai ter que assumir um papel muito mais gerencial do que na prática. Então, ali a postura tem que ser diferente, até mesmo para poder estimular, para poder... E esse aplicativo, pelo menos o aplicativo que a gente fez um teste, até aqui em Araruama, entre os advogados, né? O juiz aqui da segunda vara, ele fez esse teste com a gente. A gente viu que nesse aplicativo a gente tem que apertar um botãozinho para levantar a mão, para mostrar quem está com a fala e tudo mais. Mas a todo tempo a gente percebe que a gente precisa, sim, de um gerenciador ali dentro daquela função. Então, não dá para a gente entrar numa audiência com o cliente ali parado, porque senão muitas das vezes eu posso até acessar do meu escritório, com o cliente do meu lado, quando acabar a pandemia. Mas chegar ali, eu estou de frente para o réu. Ele vai perguntar, tem proposta de acordo? Não, em menos de 2 minutos a gente desliga, prepara aquilo tudo
para chegar e a gente não ter realmente uma efetividade quanto àquilo que a gente espera. É a mesma situação, eu sei que a gente está falando de juizado, mas é a mesma situação que eu vejo lá no processo civil, quando a parte na petição inicial indica que tem interesse na audiência de conciliação, o réu não tem interesse nenhum em proposta de conciliação e mesmo assim diz que tem interesse, aí chega na audiência, tem proposta de acordo? O réu fala, não, nenhuma. Então, a gente parece que não existe um respeito a esses equivalentes jurisdicionais, sabe, Felipe? Também é um outro aspecto que eu não sei até que ponto esses avanços tecnológicos vão realmente dar eficácia aos institutos. Eu sempre defendi que a conciliação dos juizados um elemento fundamental. E para que ele possa exercer essa função, ela tem que ser uma conciliação qualificada. E essa conciliação qualificada pressupõe que o conciliador não apenas conheça o processo, mas estimule as partes a buscar um acordo. Né? Não é só chegar, tem acordo, não tem, tchau. É você tentar construir, junto com as partes, uma possibilidade de acordo. E para isso ser possível, você tem que ter tempo. Né? Eu já vi juizado marcando audiência de 5 em 5 minutos. Lembrando que você tem um tempo para assinar, para sentar, bom dia, boa tarde. Então, eu já fiz audiência no juizado em pé. Cheguei na porta, fiz audiência. Quando eu estava chegando perto da mesa, a audiência já tinha acabado. Né? Então, isso realmente é um desvirtuamento. Mas o essencial, e aqui veio alguém fez uma pergunta com relação a isso, os advogados que são audiencistas, talvez isso tenha um impacto nesses advogados. Né? Não sei se você já foi apresentado esse termo, advogado audiencista, é aquele advogado que vive de fazer audiência. Ele não participa de outras etapas do processo, ele simplesmente faz audiência. E muitos desses advogados trabalham no juizado. Então, o advogado audiencista ele vai ser impactado diretamente pela realização, quando essa audiência se tornar massificada, se for feita de uma maneira mais intensa, isso vai impactar ele diretamente. Então, ou esse advogado ele vai se preparar para utilizar-se dessa ferramenta, né? Montar um escritório que tenha um bom equipamento, uma boa iluminação, ou, enfim, ter algum tipo de preparo técnico para poder usar essas ferramentas, ou ele vai ficar realmente alijado desse mercado. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, as empresas vão ter que criar um departamento para a realização de audiência remota. As empresas ou os escritórios. Né? E esse departamento ele vai ter que contar com advogados. Né? Então, o advogado ele vai poder... Hoje, eu encontrei um aluno meu que disse que ele fez 32 audiências num dia. Teve um dia que ele fez 32 audiências. E, realmente, ele estava suado, estava sem gravata, já tinha tirado a gravata, correndo para um lado e para o outro, etc, etc. Um advogado bem organizado, ele pode fazer 32 audiências não presenciais num dia. Fica sentado e fica fazendo as audiências, é só administrar bem a agenda. Então, esse audiencista que está preocupado em perder o emprego, perder a sua fonte de renda, ele realmente, isso é uma preocupação real. Mas essa preocupação ela vai impactar muito mais aqueles advogados que não se prepararem ou não encontrarem uma colocação para poder usar essa ferramenta em seu favor. O advogado hoje que não tem essas ferramentas, ele vai ficar realmente impactado por isso. Tá? E outra coisa que eu posso colocar mais um... Claro, Felipe, por favor. Outra coisa importante é o seguinte, alguém colocou ali, no meu juizado, a primeira audiência já é com juiz leigo. Né? Na verdade, essas audiências são chamadas informalmente de ACIJ, Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. São audiências que concentram tudo. Tenta a conciliação e, se não for possível, já faz a instrução e julgamento. No meu modo de ver, essa audiência e a audiência de instrução e julgamento pura, essas duas têm que ter um regramento próprio, não com base nessa lei que foi aprovada aqui. Então, se nesse juizado a primeira audiência já é com juiz leigo, já é CIJ, essa audiência tem que ser presencial. Tá? A não ser que no juizado se utilize do CPC, e aí é uma outra discussão. Mas com base nessa lei, não dá para fazer essa audiência que foi o que a pessoa perguntou aqui embaixo. Tá? Também não dá para ouvir testemunha. Eu vi também uma pessoa perguntando, não dá para ouvir testemunha através desse mecanismo. Esse mecanismo é exclusivamente voltado para a conciliação. Certo? E, Ô, Felipe, pode falar. Só para fechar,
Como você sabe, eu sou defensor público, né? E nós, defensores públicos, nós temos que dar assistência para os nossos assistidos. Então, a Defensoria Pública, ela teria que criar um ambiente, um local, que pudesse realizar essas audiências junto com seus assistidos. Porque o assistido ele pode fazer essa audiência em casa, pelo celular, eventualmente até pode. Mas se é uma causa acima de 20 salários mínimos, no meu modo de ver, ele precisa ter essa assistência. E se nós não tivermos uma ferramenta própria para isso, e aí com a Defensoria Pública fica muito mais difícil. Um advogado particular, por exemplo, você é advogado de João, vai ter audiência, você acompanha João. Eu, defensor público, atendo milhares de pessoas. Eu tenho milhares de assistidos. Então, como é que eu vou compatibilizar a minha agenda com essas audiências? Então, eu por exemplo, estou aqui numa audiência fazendo. Vai começar uma outra audiência com outro assistido em outro lugar. Eu não tenho como fazer duas audiências simultaneamente. Então, eu teria que ter também, eu, defensor público, teria que ter uma estrutura própria para que o meu assistido, se quiser fazer essa audiência remotamente, faça remotamente. Se ele quiser fazer o meu lado, ele poder fazer o meu lado e eu poder atender as pessoas de forma que as audiências sejam concatenadas e eu possa participar dessas audiências. Porque senão, imagina o seguinte, foram marcadas duas audiências com um espaço de, sei lá, 15 minutos. Só que a primeira audiência demorou. A segunda audiência, meu assistido vai tomar revelia ou sei lá, vai ser prejudicado porque eu estou numa outra audiência virtual. Então, a gente tem que ter a própria Defensoria Pública, e aí friso, pela terceira vez, me desculpe estar repetindo isso, a gente precisa que o Poder Judiciário faça protocolos, estabeleça procedimentos, porque senão, para a Defensoria Pública, vai ser muito difícil se organizar para poder acompanhar e, eventualmente, até dar assistência para os seus assistidos, né? Porque se tiver uma senhora que é semi-analfabeta, que não tem acesso à internet, ela vai fazer audiência comigo. Ela não vai fazer audiência sozinha em casa, né? Sei lá, sabe, no celular emprestado do vizinho, roubando a internet do Wi-Fi de não sei aonde. Que essa é a realidade dos meus assistidos. Eu tive uma situação dessa há pouco tempo, tem 15 dias, tinha uma audiência marcada virtual e a minha cliente ela não tinha como ter acesso. E a gente está numa situação de pandemia, ela não poderia ir para o meu escritório para ser atendida. Não tinha essa possibilidade, sabe? Então, realmente, eu peticionei, informei, apesar da resolução também do TJ do Rio prever essa questão, mas ainda assim a gente sempre quer deixar isso claro dentro do processo, porque a gente não sabe o que isso pode gerar. Como você falou, falta ainda protocolo. Então, como está todo mundo ainda numa insegurança, a gente vai documentar aquilo ali dentro do processo. E aí, Felipe, eu queria te fazer até uma pergunta, porque assim, a gente não pode fugir da realidade dos avanços tecnológicos. A gente não tem como fugir disso. A pandemia acelerou muitas questões dentro do Poder Judiciário, mas tem um ponto que eu queria, que já tem acontecido já no país, mas eu queria saber de você sobre a questão da comunicação dos atos processuais via WhatsApp, porque a gente está utilizando, né? De repente, hoje, a gente está utilizando o e-mail, tem muitas serventias que estão funcionando perfeitamente, mas hoje a gente tem, assim, de repente, a citação via e-mail para quem já tem cadastro no TJ, né? A gente tem as comunicações e tudo mais. Mas e se a comunicação pudesse se dar via WhatsApp para quem não tem o cadastro? Por exemplo, para um réu pessoa física. O que você acha aí? Eu acho isso também uma coisa importante, mas que, novamente, tem que ser uma coisa que facilite o acesso à justiça, não atrapalhe. E para isso é fundamental que haja voluntariedade, ou seja, a pessoa aceite. Eu acho muito interessante, se você quiser, depois eu posso te mandar o regimento, o regulamento que o Tribunal de Brasília fez para as intimações por WhatsApp. Como é que o Tribunal de Brasília faz? Você, quando vai dar entrada numa ação ou quando vai ao órgão lá para se defender ou para participar de uma audiência, o próprio cartório te apresenta um formulário. E aí, nesse formulário, ele diz se você aceita receber a intimação por WhatsApp. Se você preencher, assinar e dar entrada, aquilo ali funciona como uma autorização para você receber aquela intimação. Para que você não seja surpreendido com uma intimação, ou pior, você perca uma intimação porque ela foi dirigida para o seu WhatsApp, sei lá, o seu filho mexeu no WhatsApp e você não perdeu aquilo, entendeu? Então, no caso de Brasília, eu acho que isso é uma coisa importante para se frisar, no caso de Brasília,
essa intimação está regulamentada, ela é possível, mas ela só é feita se você expressamente autoriza. Né? Sim. E na maioria das vezes, o advogado, para ele é ótimo ter intimação por WhatsApp. Não, Só com que para certeza. isso, ele tem que autorizar isso, ele tem que concordar com isso. Porque pode ter o advogado que não maneja muito bem esses instrumentos, ou pode ter um advogado que fala, não, eu prefiro acompanhar pelo diário oficial, pela publicação, etc, etc. Então, eu volto a dizer a mesma coisa. A ferramenta, ela veio para ajudar. A gente tentar evitar a utilização dessas ferramentas, no meu modo de ver, com todo respeito a quem pensa diferente, é uma perda de tempo. É que nem aquela discussão, pode o Uber ou não pode o Uber? Pode. Essa discussão, para mim, não tem sentido. O sentido é como a gente pode fazer com que o Uber funcione. Com que o Uber, por exemplo, não acabe com a concorrência e depois suba os preços, que é o que acontece em alguns lugares. O que a gente tem que fazer? Temos que utilizar da melhor maneira possível das ferramentas tecnológicas. Sempre, sempre como um norte de promover o acesso à justiça. E para isso, nós temos que ter segurança jurídica, previsibilidade e anuência. Segurança jurídica, um regulamento, alguma coisa estabelecendo como as coisas funcionam. Previsibilidade, os protocolos, os órgãos de assessoramento. Nós temos que ter, se der algum problema, como é que a gente faz? A gente recorre para quem? E anuência. As pessoas têm que concordar em utilizar aquela ferramenta para que ela possa ter validade na utilização. E além disso tudo, como você está falando da segurança jurídica, existir também um respeito ao procedimento, né? A gente acaba vivendo, por exemplo, a gente que atua aqui nas regionais, né? Com marcas de interior, cada uma funciona de um jeito. Então... Isso é um outro problema de juizado que me causa muito dor de cabeça. Eu, como professor que dou aula, muitas vezes eu estou dando aula e alguém fala, mas lá no juizado de não sei aonde é diferente. Eu falo, ai meu Deus do céu. Mas, infelizmente, a gente precisa de um choque de gestão nos juizados para que eles possam ter procedimentos padronizados, que eles possam funcionar de uma maneira harmônica, para que eles possam buscar cumprir o seu papel de pacificação social, de promoção da justiça. Porque eu tenho, Roberta, minha irmã é advogada, minha irmã tem horror ao juizado. Minha irmã tem horror ao juizado, né? Ela fala assim, caramba, só se não tiver jeito eu vou para juizado. Cara, isso não é legal. Juizado responde por mais da metade de todas as ações não penais no Brasil. Tirando as justiças especializadas, mais da metade das ações não penais são de juizado. Então, o juizado não é especial, o juizado é regra. Especial é o resto. E você quer que o nosso judiciário seja com essa cara? Você quer que as pessoas vão para o juizado falando, caramba, o que será que eu vou encontrar lá? Né? Caixinha de surpresa. Não pode. Então, é muito importante que a gente tenha uma segurança jurídica, que tenha mais tranquilidade, mais previsibilidade. A gente não pode depender, o juiz tal pensa de tal jeito e aí faz de tal maneira. Eu fui intimado outro dia, eu sou parte de um processo no juizado. Eu fui intimado de uma decisão que foi para o executado. A juíza falou assim, em 5 dias pague sob pena de multa. 5 dias? Multa? Como assim? Da onde ela tirou isso? Isso não está no CPC, isso não está na Lei 9.099, isso não está em lugar nenhum. Ela simplesmente sacou uma modalidade especial de intimação executiva que não tem na lei. Então isso, aí você fala assim, eu vou me resignar contra isso, vou entrar com mandado de segurança contra isso. Você acaba aceitando. Né? E aí vai aceitando, virou uma jurisprudência. Não, aqui não. Quando eu fui no cartório, eu perguntei, mas que despacho foi esse? Não, aqui a juíza faz assim. Não é isso que eu quero para a justiça brasileira. Entendeu? Então a uniformidade nos juizados é fundamental. Principalmente porque atuam pessoas que não são leigas. Pessoas que estão sem advogado. Então, para essas pessoas, previsibilidade é muito mais importante do que para um advogado. Porque o advogado, bem ou mal, ele sabe como lidar com aquelas situações. Agora, se você tem uma imprevisibilidade para uma pessoa leiga, aquilo ali passa a ser uma loteria para ela. E muitas vezes com um resultado ruim. E às vezes, se você pergunta para o leigo, por exemplo, meu pai, se eu perguntar para o meu pai se ele quer
demandar, né, ajuizar alguma ação. Ele não quer, de jeito nenhum, ele prefere ficar com o prejuízo dele. Teve uma vez que a gente fez uma ação, eu era estagiária da defensoria, e aí o defensor, que era o meu chefe, doutor Marcelo, ele foi comigo. Eu falei, doutor, meu pai tá como assistido, tem como o senhor fazer audiência? Não, vamos lá, Roberto, vamos comigo. Aí eu fui. Meu pai aceita qualquer coisa. Eu falei, pai, mas calma aí, o defensor vai... Não aceita, pelo amor de Deus, esse negócio aqui não dá certo, não. E assim, você percebia nele um descrédito, sabe? Uma angústia. Ele falou, isso aqui não vai funcionar, não vai resolver meu problema. E aí, se você perguntar para ele assim, pai, mas isso aqui, ó, eu vou tentar resolver, mas se não resolver, vai ter que entrar no... Não, deixa isso para lá, então. Então, a gente percebe, assim, isso é uma realidade que eu vivo. Então, na verdade, assim, quantas pessoas também não são lesionadas? A gente sabe que, eu não sei em porcentagem, mas o juizado, ele tem muitas questões de direito consumidor. E o direito consumidor, eu até brinco, às vezes, em sala de aula com os meus alunos, falando justamente sobre isso. Quantas lesões e ameaças a direito nós temos diariamente? E aí, nós que a gente conhece, né, os nossos direitos, a gente ainda ali já discute. Eu lembro quando eu fui, eu sempre conto essa história, quando eu fui na Casa e Vídeo e a atendente estava querendo me vender a garantia estendida. E eu tentando falar, só que antes de mim, ela tinha falado isso com uma senhora. E a senhora estava ali ouvindo, falava, mas eu preciso. Aí eu falei, eu me intrometi na conversa e falei, senhora, não, deixa eu explicar para a senhora. Aí eu falei para ela, olha, minha senhora, você está cometendo crime, está dando uma informação falsa para um consumidor totalmente hipervulnerável. Aí gera toda essa confusão, mas se a pessoa tiver um problema na justiça, vai demandar no juizado. E aí a gente tem toda essa insegurança, porque a gente não sabe o que vai sair. E aí tem um outro problema também, Felipe, que eu vejo, até a doutora Amanda Magalhães, que é presidente da OAB Jovem, da seccional, entrou aqui na nossa live, e eu lembrei de falar isso. Quando a gente começa a advogar, eu falo por mim, nossos primeiros clientes são nossa família, é o nicho que a gente tem ali. Depois a gente vai aumentando, tem amigos dos nossos pais e assim vizinho. Vai. Os vizinhos. As primeiras ações são quem? Juizado. A gente vai para onde? Para o juizado. E aí você desestimula aqueles profissionais que estão começando a profissão, porque justamente por isso, cada juizado funciona de um jeito. E a gente fica assim, não dá, não entra com ação numa determinada comarca disso não, porque lá é sentença disso. E aí a gente fica realmente nessa situação que gera aí um desespero. Eu acho que é a sua irmã, Felipe, que colocou aqui o sistema distorcido beneficia os agentes que lesam e desrespeitam os direitos de terceiros ou consumidores. O sistema sistema de se presta a perpetuar a injustiça. É isso mesmo, exatamente isso. Dá um desconto para minha irmã, que ela é traumatizada com o juiz. Mas eu concordo plenamente. É a Ana, né? Concordo plenamente. Então, Felipe, eu vejo isso, essa necessidade dessa uniformização. E o juizado, ele funciona, né? A gente aprende na teoria que é um microsistema, né? A gente tem essa... Acho que travou aqui para mim. Acho que o Felipe... Acho que travou aqui. Acho que ele... Gente, travou aqui. Mas eu tô amando essa live porque realmente o juizado ele tem trazido, né, essas discussões aí pra gente. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui, ver se vai procurar ele aqui. Convidar ele. Não, ainda não tá aparecendo. Caiu a conexão dele, sim. Mas a gente precisa realmente dessa uniformização. E a gente estava justamente falando isso, né? Que a gente estuda na teoria o microsistema, né, dos juizados especiais. Aí, ele voltou. Gente, nessa live só tem gente especial. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Silvia, Rosiane, minhas professoras queridas. Voltou, Felipe. Desculpa, acabou minha bateria, eu tive que plugar aqui. Não, e aí consegui recuperar. Sem problema. Mas eu li em algum lugar que numa live você não deve mandar beijinho para ninguém, coisa e tal, mas queria mandar um beijinho para a professora Flávia Rio, que tá nos acompanhando, mandar um beijo para minha irmã, mandar um beijo para a Juliana, o pessoal que está mandando essas
observações, esses questionamentos, que eu acho isso muito importante, mas eu não queria terminar essa live sem fazer um pedido. Não abandonem os juizados. Eu sei que o juizado tem uma série de problemas, eu sei que às vezes é muito complicado da gente lidar com esses problemas, a gente às vezes se sente verdadeiramente lutando contra, assim, o sistema, como se fosse, né, o sistema todo contra você. Eu sei que é difícil para o advogado, principalmente, mas o juizado é uma conquista da cidadania, é uma conquista da sociedade brasileira. A gente não pode prescindir dos juizados. Os juizados são fundamentais para o funcionamento da justiça brasileira. Então, nós temos que lutar pelos juizados. Como aquele famoso livro do professor Rudolf von Jhering, A Luta pelo Direito, nós temos que lutar pelos juizados, para aprimorar, para que essas coisas não aconteçam. Nós temos que chamar a atenção da sociedade, temos que utilizar dos nossos meios de convencimento, temos que fazer de tudo para que possa aprimorar. Porque se você se absorver esses problemas e falar assim, não, eu quero sair de juizado, quero fugir de juizado, você começa a abandonar o juizado vai ficar do jeito que está, ou até pior. Tá? Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas eu sempre peço a todas as pessoas, tentem aprimorar, tentem participar, eu sei que é difícil, mas critiquem, se posicionem sobre os juizados, porque esse trabalho não é um trabalho só para a gente, é um trabalho para toda a sociedade. Né? Então, quando faço crítica para o juizado, uma vez um aluno meu falou assim, eu assisti sua aula, estou horrorizado com o juizado, não quero nem passar perto do juizado. E não é isso que eu, como professor, quero passar para os meus alunos. Quero passar para os meus alunos, não, olha, o juizado tem problemas, mas a gente precisa lidar com esses problemas e nós precisamos lutar para que eles sejam aprimorados, para que eles possam exercer a sua função constitucional tão importante. Certo? E também a gente se preparar, né, Felipe? Nas lives que eu tenho feito, eu tenho falado isso também, a necessidade dos advogados, operadores do direito estarem preparados. E aí entra a questão do nosso conhecimento, né? Da gente estudar, da gente conhecer. Não é porque é juizado, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, é juizado. Chega lá e às vezes você não sabe nem o procedimento em si. Né? Acha que pode acontecer de qualquer jeito. E não é assim que funciona. A sua irmã colocou ali sobre insistir e prestigiar. O prestígio se dá também quando você respeita a sua atuação perante aquele processo, que muitas das vezes não é seu. O direito não é seu, o direito é do outro. Então, eu vejo que os advogados que se propõem a advogar em qualquer situação, mas eu vejo que muita gente vai para o juizado achando que de qualquer jeito, a gente faz o que der lá na hora, vai ser negócio de acordo. Não, gente, não é assim, sabe? A gente tem que realmente se preparar. Inclusive, já vou fazer propaganda, o seu livro é excepcional, é meu livro de cabeceira quando a gente atua em juizado. Então, gente, quem quiser aprender, compra o livro do professor Felipe, porque é excelente. E realmente é isso. Muito obrigado. Eu agradeço, Felipe, desde já a sua disposição de estar aqui conversando com a gente. E eu sei que tem muita gente na live aqui de Araruama, da região dos Lagos, então o pessoal já está apaixonado aqui pelas exposições, porque realmente foi muito esclarecedor. E você é um professor excepcional, eu tive a oportunidade, né, de já dividir alguns espaços com você e ser sua aluna, então eu tenho muita gratidão por isso. E aí, Felipe, eu quero já te agradecer em público e deixar convidado para a hora que você quiser vir aqui no Instagram para expor algum conteúdo, a gente está à disposição, porque para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, eu acho que esse momento também é um momento de solidariedade. Eu fico muito feliz, muito honrado com essas palavras. Eu acho muito legal da sua parte. Eu acho que quem se propõe a fazer uma live está se propondo a doar para os outros. Então, isso é um gesto de doação. Então, eu acho que participar disso, para mim, é participar de um momento que você está contribuindo para aprimorar alguma coisa. E se você está se propondo a fazer isso, você está de parabéns. Eu gostaria de dizer que há muito tempo não vou a Araruama, adoro Araruama, passei minha adolescência lá em Araruama. Que legal. Assim que acabar essa pandemia, é um lugar excelente para se visitar. Mando um abraço para todo mundo, todo o pessoal de Araruama. E eu estou à disposição e
Sempre que for necessário, pode me provocar, que eu vou estar à disposição para a gente trocar ideias e falar desse assunto tão importante ou de outros assuntos ligados aí ao direito consumidor, ao processo civil. E para mim Tutela foi uma honra coletiva participar dessa também. live com você. Hã? Tutela coletiva também, você foi meu professor também de Tutela coletiva. Excelente. É, Mas muito obrigada. Eu mas... queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo na live, pessoas incríveis. Estou vendo várias pessoas, não dá para dar um nome aqui, mas muitas pessoas especiais, realmente. E é muito legal também quando os nossos colegas, né, nos prestigiam, estão nos escutando, até mesmo para nos ajudar a melhorar cada dia mais. Então, fica meu agradecimento a todos vocês. E, professor Felipe, com certeza terá próximos convites. Também me coloco à disposição para o que você precisar. E quando vier a Aruama, o convite do café já está feito. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Gente, grande abraço. Um Tudo grande de bom, abraço. tá? Obrigada, professora Flávia Rio. Foi um prazer, hein?